Receitinha nova de pão sem glúten saindo do forno. Olha só que pão bonitinho. A fermentação ficou perfeita. Ele tem casquinha crocante e bastante miolinho fofinho. Oi, eu sou a Silvia e hoje nós vamos fazer esse pãozinho sem glúten e sem lactose. Para quem acompanha o canal há mais tempo, já sabe que para começar a receita a gente faz um mix de farinhas. E para começar, a gente vai colocar aqui 200 gramas de farinha de arroz. Essa aqui é a farinha de arroz branca. Você pode até utilizar a farinha de arroz integral, mas aí vai ter que ajustar a quantidade de água. Provavelmente o seu pãozinho vai ter que ter um pouquinho mais de água. Aqui a gente também vai colocar 100 gramas de farinha de grão de bico. Eu já sei o que vocês estão pensando. Ah, mas dá de colocar o grão de bico? Não, a receita fica um pouco diferente quando a gente cozinha o grão de bico e utiliza ele aqui. Então tem que usar mesmo a farinha de grão de bico. Algumas pessoas reclamam do sabor da farinha de grão de bico. Ela fica com um sabor mais forte quando ela não está muito novinha. Agora a gente também vai colocar aqui 120 gramas de polvilho doce, que não pode ser trocado pelo polvilho azedo. Vocês já sabem, né? A gente quer um pãozinho aqui fofinho. Mexo e vou colocar 20 gramas de fubá. O fubá que eu vou usar aqui é um fubá bem fininho, ó. Uma farinha de milho bem fininha. Misturo. Vou colocar também uma colher de sopa de psyllium. Aqui é mais ou menos 10 gramas de psyllium. Misturo. A gente também vai colocar 2 colheres de chá de goma xantana. Vocês já sabem, né? A goma xantana vai fazer o papel nos pães sem glúten do glúten nos pães normais. Misturo. Vou colocar uma colher de sopa de fermento biológico. Fermento biológico é o fermento de pão. Dá uma olhadinha lá na embalagem, verifica se ele não tem glúten e utiliza na sua receita. Misturo bem. A gente também vai usar aqui 2 colheres de sopa de açúcar. E eu já coloquei o açúcar aqui logo após o fermento biológico, porque eu quero lembrar para vocês que o açúcar ele é o alimento do nosso fermento biológico. Então a gente deve utilizar. Mas aqui você pode utilizar o açúcar demerara ou mesmo o açúcar mascavo, se você preferir. Mexo. E vou colocar também 1,5 colher de chá de sal. Sal de cozinha, aquele fininho. Agora que os nossos secos estão todos misturadinhos, a gente vai abrir um buraquinho aqui no meio e vai começar a acrescentar os ingredientes úmidos. Então eu vou colocar aqui 3 claras, só as claras nessa receita. As gemas você aproveita para fazer lá um omelete ou um quindim. Use a criatividade e me conta aqui embaixo o que você fez com essas claras. E 2 colheres de azeite de oliva. Aqui no lugar do azeite você pode usar o óleo de sua preferência. E começo a mexer. Eu separei também 400 ml de água em temperatura ambiente e vou adicionando aos poucos. Então aqui eu tenho 400 ml. Coloco aqui e vou mexendo. Você também pode utilizar a batedeira para fazer essa receita, mas geralmente a massinha fica um pouquinho mais mole quando a gente bate ela na batedeira. Vou colocar mais um pouquinho de água e continuo mexendo. O pessoal aqui me avisou que eu falei 2 vezes claras, mas na verdade eu queria dizer gema. Então o que vocês vão fazer com as suas gemas aí em casa? Me conta aqui embaixo. Mais um pouquinho de água. E vai mexendo. Lembra, né? Esse pãozinho é um pãozinho moldável. Então ele vai ficar com uma consistência um pouquinho mais firme. Mexe. E olha só. A massa já está ficando macia e bem misturadinha. Mais um pouquinho de água para completar lá os nossos 400 ml. Agora com a nossa massa bem misturadinha, eu vou mostrar para vocês a textura que ela ficou. Ó, é uma massinha mais firme
para a gente poder moldar. Então agora a gente vai preparar a nossa forma para levar o nosso pão para crescer. Eu coloquei aqui na minha forma um pouco de azeite de oliva. Vou passar aqui, distribuir e vou salpicar um pouquinho de fubá. E a gente vai começar a moldar os nossos pãezinhos. Dá uma batidinha na forma para espalhar todo o fubá. Para moldar os nossos pãezinhos, eu vou pegar uma colher, essa aqui grande, ó. Vou dar uma untadinha nela. Também vou untar a minha mão para deixar ele redondinho. Vou pegar uma porção. E eu já sei que usando essa colher, eu vou ter 8 porções, 8 pãezinhos. Vou passar o azeite e vou moldar. Depois do pãozinho estar bem redondinho, a gente vai pegar fubá e vai passar por ele. Colocar aqui na mesa e vou dar uma roladinha aqui nele. Feito isso, eu vou levar para minha forma para crescer. E vou fazer isso com toda a massa. Agora, com todos os pãezinhos moldados, a gente vai pegar uma lâmina, eu comprei mesmo essa na farmácia, vai passar um pouquinho de azeite aqui na lâmina e vai fazer um corte em formato de cruz, assim ó, bem levezinho, porque depois com a fermentação ele vai abrir onde tem esse corte. E a gente vai fazer isso em cima de todos os pãezinhos. Vai lá, passa de novo e faz no próximo. Olha só como eles ficaram bonitinhos, todos cortadinhos em cima. Agora eles vão crescer por aproximadamente 35 minutos e depois eles vão para o forno para ser assados. Mas lembra, esse tempo de crescimento pode variar de acordo com a temperatura ambiente que está na sua cidade. Então, se tiverem uns dias mais quentes, vai demorar menos. Se forem uns dias mais frios, vai demorar mais. E eu já ia me esquecendo. Quando os seus pãezinhos estiverem crescendo por uns 15 minutinhos, você vai lá, liga o seu forno a 200 graus para ele já ir aquecendo. Assim o seu pãozinho vai entrar lá com ele bem quentinho. É nesse momento que ele dá o último salto de crescimento. Os nossos pães já cresceram, levou 35 minutos e olha só, aonde eu fiz o corte, como separou. Agora ele vai para o forno que já está pré-aquecido a 200 graus. Ficou pronto o nosso pãozinho. Ele levou 30 minutos para assar. Agora a gente vai colocar ele em cima da grade para ele ir esfriando. Nesse momento, toma cuidado para não se queimar. Olha só que bonitinho. E ele tá super fofinho. O nosso pãozinho já esfriou e agora chegou aquela melhor hora. Eu vou mostrar para vocês como ele ficou e vou provar um pedacinho. Olha só, a casquinha tá crocante, super crocante e olha esse miolinho. Super fofinho, a fermentação ficou maravilhosa e o melhor, ele dura uns 3 dias assim fofinho. Agora eu vou cortar um pedacinho para provar e mostrar para vocês como ele ficou gostoso. Passar aqui um requeijão, também a gente pode passar aqui um docinho e vou provar um pedacinho. Se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então já vai lá, curte o vídeo, compartilha e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final, bom apetite e até a próxima!